Graça e paz, irmãos. Estamos aí juntos mais uma vez numa devocional sobre o livro de Marcos, e esse livro que é surpreendente nos ensinamentos de Jesus e na aplicação prática deles. Nós vamos falar sobre o capítulo 4, a partir dos versículos 21, e iremos até o versículo 34. Jesus ele continua a proferir as suas parábolas. Aqui são 3 parábolas: a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. No finalzinho do texto ele diz lá porque Jesus ele falava parábolas. Diz ali que eles expunham as palavras e conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Eu já vi gente dizer assim, que o método de ensino de Jesus é revolucionário porque ele usa parábolas para que as camadas mais simples entendam. Não é bem isso. A parábola não foi dita, Jesus não falava a parábola para que as pessoas entenderam. Pelo contrário, como nós vemos lá no começo, diz assim, vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam, não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, Jesus proferia parábolas para o juízo dos povos. A palavra ela só era entendida por quem Deus quisesse que fosse entender. Jesus não facilitou a palavra de forma que todos entendiam. Ele falava a palavra para aqueles aos quais ele queria que entendesse. E a gente vê aqui na prática, nem os discípulos conseguiam entender. Às vezes Jesus tinha que perguntar para Jesus, explica-nos o que significa a parábola. Bom, das 3 parábolas, a parábola da candeia, não vou falar aqui, não vou falar sobre a parábola e nem o significado da parábola, porque Jesus ele profere na candeia, ele profere o significado. Ele diz o que significa a parábola. Mas eu vou só comentar sobre o que Jesus quis dizer com a parábola da candeia. Ele diz assim, que ninguém instala uma lâmpada debaixo de uma cama ou dentro de um guarda-roupa e tranca a porta. A lâmpada é colocada no alto da casa para que todos vejam. E ele diz assim, a lâmpada, a candeia, a lamparina, ela foi feita para emitir luz. Aí se a gente for pegar o texto que Jesus fala sobre vocês são a luz do mundo, o que está querendo dizer? Você, meu irmão, é a luz do mundo, então você foi feito para brilhar. E a pergunta, por que é que você está apagado? Por que é que você está oculto? E outra colocação que se coloca aqui nós somos luz, então tudo que nós fizermos vai brilhar. E não só isso, quando a luz brilha, os defeitos aparecem, porque a luz ela clareia tudo em volta. Ontem mesmo a gente estava, eu e Beth, aqui na sala e a gente incomodado com os mosquitinhos que ficava voando. De onde que vieram esses mosquitos? Aí eu olhei no alto do teto, onde tem a lâmpada, e eu vi todos eles voando em volta. A luz mostrou os insetos. Então, meu irmão, é por causa disso que Jesus fala assim, atenta no que ouvis. À medida que você usar para medir alguém, eles vão medir você e vai acrescentar. Esse acrescentar é o quê? Até o que você não fez, eles vão imputar. Então tome cuidado. O cristão é luz, ele brilha. E se ele andar fora do caminho, aquela trilha vai ser revelada. No claro.
né? A gente vê outra parábola, a parábola da semente. Diz ali que o reino é como se alguém lançasse a semente à terra, e aí, não sabendo como, da noite para o dia, a semente germina. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Que o reino de Deus, ele não é resultado do esforço do homem. O homem, ele vai lá, ele ara, ele prepara a terra, ele coloca o defensivo agrícola, seja lá o que for, e joga a semente. A partir dali, se Deus quiser, vai brotar. Se não quiser, não adianta. O homem não pode fazer nada para mudar o curso da germinação. Se tiver que nascer, vai nascer. Se não nascer, não nasce. Então, o reino dos céus não depende de mim, não depende de você, não depende do pastor da igreja, não depende de ninguém, depende do Espírito Santo. É claro que nós, muitas vezes, fazemos coisas para matar o Espírito. Mas você pode ter certeza, o Espírito ele pode ser silenciado aqui, mas ele vai florescer do outro lado, ou na rua do lado, em algum outro lugar. Porque a obra do Espírito, a obra do reino de Deus, ninguém consegue conter. E aí quando se fala da parábola do grão de mostarda, é mais ou menos uma redundância da parábola da semente. O que Jesus enfatiza aqui é que além da semente brotar, ninguém se esforçando, ninguém fazendo nada e dali brotando, não só ele brota, como se torna uma grande árvore. Vamos pensar nas mostardas do Oriente Médio. A mostarda que a gente conhece é um pé que dá no máximo 1,5 metro aqui no Brasil, mas lá elas viravam árvores. E quem já viu o grão de mostarda, ele é quase o tamanho de um pozinho de café. E nada impede aquele pó de café de brotar e se tornar uma grande árvore. Então o reino de Deus é assim. Ele quando é da vontade de Deus, ele vai brotar, ele vai crescer. Não é pandemia que vai parar a igreja. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, a pandemia vai matar as igrejas. Por quê? Porque os irmãos não vão mais na igreja. Só que a igreja não é o templo. A igreja não é o edifício. Aquilo ali, se cai uma bomba e explode, ninguém vai morrer porque ninguém está indo para lá. A igreja morre se dentro das suas casas ela não estiver cultuando a Jesus. Meu irmão, dentro da sua casa, você está cultuando ao Senhor? Ou você só está esperando abrir a igreja para só depois disso você cultuar a Deus? Não esqueça, você é igreja. Eu sou igreja. Nós somos igreja. E como igreja, nós nos reunimos. Nós reunimos pelo Google Meet, reunimos pelo Zoom, pelo Hangout. Agora até o WhatsApp também tem salas de videoconferência. Ou seja, não é desculpa para não cultuar a Deus o fato de ter templo fechado. A igreja não está fechada. Então, meu irmão, seja igreja. Cultue o Senhor. Proclame o reino de Deus. E brilhe como a luz, para que a semente brote, germine e ninguém segure o reino de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.